Ok, pessoal. Então, uma boa tarde a todos. Nós estamos começando o nosso seminário de grafos, combinatória e algoritmos. E hoje é um dia muito especial. Então, antes de começar o seminário, eu vou passar a voz para a Celina, e ela vai falar um pouco da Yoshiko, que é uma pessoa especial para muitos de nós, é uma pessoa que foi muito importante para o desenvolvimento da nossa área no Brasil e fora dele, e é uma pessoa muito querida por todos que a conhecem. Celina. Ok, obrigada, Guilherme. Então, Yoshiko, parabéns, Yoshiko. Obrigada. Seminários online. Fizeram até uma corujinha ali. Seminários online de grafos, algoritmos, combinatória. Seminários da combinatória nos tempos do corona, hoje está em festa, comemorando Yoshiko, pioneira e mentora da nossa área. Temos dois orientados de doutorado, à esquerda, na defesa do Pablo Moura, e à direita, a gente vê o Fábio Botler. Yoshiko tem orientado teses campeãs premiadas no CTD da SBC, MAC, SBMAC, no EI, Prêmio da K, teses que divulgam e que dão prestígio à nossa área. Por exemplo, aí nós vemos também a Yoshiko e seu contínuo serviço aqui como membro da banca de doutorado do Vinícius Santos, na COP. Vemos também o serviço da Yoshiko como mentora de gerações, trabalhando continuamente com orientados e orientados dos orientados. Ano passado, eu tive o privilégio de assistir 3 palestras plenárias da Yoshiko. No Brasil-França, ela falou do trabalho dela com Botler e com Guilherme Mota, o nosso chair também. No Encontro de Mulheres Matemáticas, ela falou sobre teoria dos grafos, um convite à teoria dos grafos. E no Pargo 20+50, ela falou um trabalho com a Cris, Carlinhos e Flávio. Aqui a gente vê o serviço da Yoshiko, liderança da nossa área, coordenando projetos, congressos como LATE, Lagos e workshops também. Eu destaco a safra especial de 1950. Vocês veem, à direita, Célia Mello de pé, quarta. Se a gente começa a olhar, da esquerda para a direita, de pé, logo depois do Daniel Panário, é a Célia Mello. E também na mesma safra a gente vê à esquerda, plantando bananeira, o Stolfo. Também dessa safra, a gente tem Sulamita Klein, aqui presente, e a Naira Abreu. Realmente é uma safra espetacular para nós. Nós vemos agora, aqui, nesse momento, a ciência da computação em festa, e prestigia duplamente na reunião da Academia Brasileira de Ciências ano passado, com as titulares Cláudia, que quebraram o duplo e longo jejum de 10 anos para as mulheres na engenharia e na matemática. A gente vê a ciência da computação duplamente orgulhosa. Guilherme? Duplamente orgulhosa e duplamente premiada na engenharia e na matemática, e trazendo mulheres para a Academia Brasileira de Ciências. Yoshiko, hoje o nosso seminário está em festa. É um privilégio nosso ter você como pioneira e mentora de sucesso e liderança. Sua história generosa se entrelaça com as nossas, e celebramos você hoje. Parabéns, Yoshiko. Obrigada. Guilherme, essa hora que abre e todo mundo bate palma. Vamos lá, pessoal. Essa é aquela hora. Obrigada. Obrigada.
Muito obrigada pela surpresa maravilhosa aí, né? O Guilherme falou, a Celina quer falar sobre as mulheres aqui na área, na combinatória, na matemática, então é importante que você esteja aí, né? Porque eu falei, as quintas-feiras estão complicadas, né? Por causa do conselho. Mas... dando microfonia, né? Mas, enfim, então agradeço a vocês a lembrança, né, a Celina, de preparar esses slides aí, eu agradeço muito. É claro que a gente deve, né, atrás ainda mais, tem o Jaime aí, que também é a pessoa que começou, né, toda essa área aqui de grafos aqui no Brasil, então eu sou só uma seguidora aí, né, o Jaime tem todo o mérito aí eu agradeço muito, porque a gente teve esses predecessores que deram, né, todos esses exemplos e inspiração para a gente fazer isso aí, né, então agradeço aí, né, ao Jaime também por todo o trabalho que ele teve aí. E recordando, é bem legal a gente lembrar, né, dos nossos Procombs, lembra lá que a gente começou, né, organizando aquelas oficinas com problemas abertos. Nossa, eu olho assim com muita saudade dessa época que a gente estava meio engatinhando, né, nesse processo de fazer projetos e trabalhar. Então, acho que foi muito importante aquele primeiro Procomb que teve todo esse, vocês do Rio, né, para trabalhar juntos nesse processo, estavam meio danes, né, foi muito legal, né, isso daí eu guardo com muito carinho, esse primeiro Procomb aí, nosso conjunto, né. Então, muito obrigada, agradeço a todos, tá. Então, hoje eu tenho essa reunião do conselho, mas é claro que também talvez eu possa até faltar, então eu vou continuar aqui, porque essa reunião aí é meio, sei lá, tem um tópico complicado, mas o Yoshi disse que ia segurar lá as pontas, então acho que ele estando lá, fico tranquila que ele vai saber defender lá o que precisa da nossa área, né. Então, tá, então não vou deixar vocês atrasarem, né, começar aí o seminário, já tomamos um tempinho, tá, muito obrigada, agradeço a todos, fiquei muito feliz, né, hoje o dia começou assim, já com um monte de mensagens, telefones e mais essa, então ainda até às 7 da noite já tenho outra reunião marcada, que eu também já está marcada para isso, então já sei, já estou de... Tá, obrigada, então, muito obrigada a todos vocês. Agradeço. Sim. Vocês estão escutando o que eu estou falando ou não? Aham, perfeitamente. Tá, eu vou falar rapidamente. A primeira vez que eu ouvi falar em grafos, a primeira coisa que eu ouvi falar foi sobre uma tese orientada pelo Ino e Simon, na Universidade de São Paulo, a tese de mestrado da Yoshiko, sobre condições suficientes para... Até, não sei se o título era esse, mas a tese era principalmente isso, condições suficientes para ciclos hamiltonianos em grafos. E daí essa tese passou a me acompanhar por muitos anos. Eu comecei a estudar por lá. Um dos primeiros, enfim, um dos textos básicos, isso logo que eu voltei de viagem de doutorado, um dos primeiros textos básicos que eu utilizei, inclusive para dar para outros alunos, foi a tese de mestrado da Yoshiko. E a Yoshiko, naquela época, a USP ainda é, né, um dos, se não o ponto principal de onde você podia estudar teoria de grafos aqui no Brasil. A Yoshiko orientava Maria Gurgel, se não me engano, uma aluna da Yoshiko, que eu tenho a impressão que mais tarde acabou tirando doutorado lá na USP, digamos, o doutorado da Yoshiko acabou sendo postergado, porque naquela época a USP, assim como a Unicamp, Unicamp menos, mas a USP principalmente, tinha, digamos, uma política de que eles preferiam mandar as pessoas para o exterior, em vez de fazer o doutorado lá. Senão, o doutorado da USP certamente teria sido o primeiro.
Quero dar os parabéns e dizer o seguinte: tudo que a Yoshiko falou se deve, digamos, à extrema humildade e à extrema generosidade dela. Parabéns, Yoshiko. Jaime, obrigado pelas suas palavras. Muito legal ouvir tudo isso. Saber um pouco mais da nossa história, né? Então, pessoal, nesse momento eu vou só falar brevemente, lembrar o protocolo de perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta no chat, fique à vontade durante a palestra, e quem quiser responder também. Pedir para todo mundo, a partir desse momento, deixar o microfone no mudo. Se alguém tiver alguma dificuldade em acompanhar, se os slides ficarem lentos, eles estão disponíveis na página dos seminários. Ainda hoje nós vamos disponibilizar o vídeo, e no final nós vamos abrir para quem quiser fazer pergunta usando áudio, usando vídeo, e deixamos aberto por mais um tempo depois do seminário. Então, um lembrete rápido: dia 11 de junho, nós não teremos seminário por causa do feriado de Corpus Christi, tá? Nós voltaremos na quinta-feira seguinte. Então, agora eu queria apresentar a nossa palestrante de hoje. Então, hoje nós vamos ter uma palestra da Thaisa Martins, que é uma jovem pesquisadora. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense. Ela fez graduação e mestrado na UFRJ em computação, e ela fez o doutorado dela em Warwick, em matemática. E aí, depois do doutorado dela, ela voltou para o Brasil, para nossa sorte, e ela fez um pós-doutorado no INPA, sob a supervisão do Rob Morris. E foi nessa época que eu fiquei mais próximo da Thaisa, e nós nos tornamos ótimos amigos. Então, para mim, é realmente um prazer estar apresentando a Thaisa para vocês hoje. Ela tem, apesar de, como eu falei, ser uma jovem pesquisadora, que ela virou professora esse ano, ela tem 7 artigos, incluindo artigos em revistas conceituadíssimas, como o Journal of the London Mathematical Society e o Advances in Mathematics. Então, Thaisa, por favor, coloque a sua apresentação. Peraí. Muito obrigada. Tá me escutando? Estou te escutando. Tá, peraí. Deixa eu botar aqui. Tá aparecendo. Peraí. Deixa eu ver. Tá. Pode começar? Pode. Então, Thaisa, obrigado por aceitar o convite. Vamos lá. Tá, então, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de ter recebido o convite, de estar dando esse seminário aqui, né? Está sendo um prazer. Então, hoje eu vou estar falando de torneios quase random forcing, que eu vou explicar durante o seminário o que são esses torneios, né? E se tiver qualquer dúvida, é só perguntar nos comentários. A ideia é que ser bem explicadinho esse seminário. E esse é um trabalho em conjunto com o Robert, o Adam, o Dan, a Fiona, o Roberto e o Ian. São pessoas em diversos lugares. Peraí, deixa eu ver. O Robert, o Adam, o Dan e o Ian, na época, eram pós-docs do Dan, né? Tipo, lá na República Tcheca. A Fiona também era na época, agora ela está na Suécia. E o Roberto, ele é professor da UFBA aqui no Brasil. Então, vamos lá. Então, como o título da palestra fala, né? Torneios quase random forcing, vamos ver, só relembrar um pouco, primeiro, o que são torneios, né? Um torneio nada mais é que só um grafo direcionado, onde, basicamente, você tem como se fosse um grafo completo e que cada aresta do grafo completo tem uma direção. E, então, a gente tem aqui os grafos H e G, são exemplos de torneios. Tá todo mundo escutando? Gente, é muito estranho falar assim, sem escutar nada. Peraí. Estamos escutando, pode seguir. Tá.
Aí tá, desculpa, porque a primeira vez que eu tô apresentando assim é muito diferente, tá? Aí, em particular, eu também queria só chamar a atenção para o que a gente chama de torneio transitivo. Um torneio transitivo é quando você pode ordenar os vértices de forma que todas as arestas estão de um número menor para um número maior. Então, por exemplo, esse grafo, esse torneio H, por exemplo, é um torneio transitivo em 3 vértices. Você vê que todas as arestas do 1 estão saindo do 1 para ir para o 2, para o 3, e assim em diante. E quando a gente está falando de torneios, uma coisa natural a se fazer é você ficar interessado em contar torneios em outros torneios, né? E então isso gera o conceito de densidade de torneios. E aí a densidade nada mais é do que a gente meio que contar e normalizar essa contagem da quantidade de um torneio dentro de outro. Então, essa densidade que eu estou olhando aqui, que é a densidade de H em G, a gente vai definir como a probabilidade de quando eu pego um número de vértices de H em G aleatoriamente, então eu vou pegar Hzinho, digamos, né, que seja o número de vértices de H. Então eu pego Hzinho vértices em G e eu vejo qual a probabilidade desses vértices induzirem uma cópia rotulada de H. E por rótulo por exemplo, fixei uma rotulação de H, como por exemplo está aí, e eu quero que, nessa ordem que eu peguei os vértices de forma aleatória, eu quero que exatamente apareça a minha cópia de H lá. Então, por exemplo, se eu pegasse o A, depois o B, depois o C, isso não me dá uma cópia rotulada de H. Mas se eu pegasse o B, o C e o A, eu ganho uma cópia rotulada de H. Tá, e aí com essa definição, é fácil você formular qual seria a fórmula, né, mais exata do que seria a densidade de um grafo H num grafo G. Que é nada mais, esse Nzinho de H em G é só um número de cópias de H em G que não são rotuladas no geral, né, só o número de cópias. Então seria, você vê a proporção de cópias que tem o H do G, e aí depois você meio que rotula cada cópia, né? Quantas rotulações em cada cópia daria certo, que é o número é o tamanho do grupo de automorfismo, dividido por todas as possíveis rotulações. E aí tá. Então, a gente tem essa definição de densidade, e na nossa palestra, no nosso seminário, a gente está interessado em falar de quase random forcing torneios quase random forcing. E então a gente vai trabalhar com essa definição de quase aleatoriedade, que vou definir um pouco mais para frente, mas uma coisa que vai ser útil para a gente, antes da gente definir mesmo quase aleatoriedade, é justamente a gente se perguntar qual seria a densidade de um torneio H num torneio aleatório. E por torneio aleatório eu quero dizer um torneio em que a direção do arco entre quaisquer 2 vértices, a probabilidade tipo de ir para J tem probabilidade de meio de estar ordenado de ir para J e meio de J para I, né? E e é independente. Então, eita, peraí. Tá todo mundo me escutando? Eu li alguém que falou que ficou mudo para a pessoa, mas não sei. Tá, né? Alô? Para mim tá normal. Tá. Então tá. Então, num grafo aleatório, o que a gente precisa, então, quando a gente pegar os vértices, a gente vai pegar os vértices, e aí simplesmente a gente precisa que as arestas estejam ordenadas do jeito que o nosso torneio H a aresta está ordenada. Então, com probabilidade de meio, aquela aresta vai estar ordenada, então a densidade de um grafo H num grafo G, quando o G é um grafo aleatório, vai ser exatamente 2 elevado ao número, elevado a menos o número de arestas total de H. E aí, essa definição de quase aleatoriedade vai vir justamente quando uma sequência de torneios vão se comportar como se fosse um torneio aleatório. Então, esse número de 2 elevado a menos o número de arestas
do torneio, é bem importante a gente lembrar, que a gente acabou de falar, para a gente conseguir entender melhor essa definição e de onde ela vem da quase aleatoriedade de torneios. Então, a gente diz que uma sequência de torneios em que os torneios estão crescendo, né, o número de vértices estão crescendo com um N, ela é quase aleatória se ela meio que se comporta como se fosse um grafo aleatório. E o que é se comporta, né? É justamente isso, que a densidade do torneio na sequência, ela tende para o que se espera de num grafo aleatório. E a gente diz que um conjunto de torneios é quase random forcing, né? Se eu tenho a condição que meio que eles forçam essa sequência a ser quase random. E o que isso significa, né? Significa que se a minha densidade naquela sequência daqueles torneios, elas tendem para o que o grafo aleatório ou seja, se a densidade de H em GN tende, na sequência, tende a 2 elevado a menos o número de arestas de H para aquela família só, então eu só estou restringindo a densidade daquela família de grafos, então, desculpa. E aí, se essa família, então, ela tem a densidade correta, se ela implicar que tudo que, na verdade, a densidade de todos os outros torneios também se comportam como aleatório, a gente chama que ela é quase random forcing. E o Chang e o Graham, eles mostraram em 91 que se para qualquer torneio, se você considerar as famílias de torneios em Hzinho vértices, quando Hzinho é maior ou igual a 4, então, se você tiver que só em particular para aquela família de torneios, elas na sequência, elas têm a densidade igual do que você esperaria no grafo aleatório, então aquela sequência é quase random, então toda a sua sequência de torneios é quase random, é quase aleatória, né? Quase random. E é isso. Então, eles basicamente mostraram que o conjunto de todos os torneios em H vértices, ele é quase random forcing, dessa família, né? E, em particular, esse teorema só vale para quando você tem o torneio com pelo menos 4 vértices. E esse exemplo aqui, por exemplo, né, que é como se fosse um ciclo em que você tem 1/3 dos vértices, a parte X é como se fosse 1/3 dos vértices, a parte Y 1/3 dos vértices, e a parte Z 1/3 dos vértices, e meio que todas as arestas dentre esses conjuntos nessas direções. Se você for contar, você consegue mostrar que com isso aqui você tem uma sequência de grafos que é como se fosse um blow-up do ciclo, né? Você tem que meu Deus, que o número de torneios em 3 vértices, eles todos se comportam como se fosse aleatório, só que, na verdade, esse torneio está bem longe de ser aleatório, né? Dá para ver bem que ele não tem nada a ver com um torneio aleatório. Tá? E aí, então, o que a gente está mais interessada hoje não é exatamente quando a gente está restringindo a um conjunto de torneios, e sim quando a gente está olhando para um torneio específico, a gente quer saber, será que com um torneio só eu consigo, tipo, que ele seja quase random forcing, né? Ou seja, se tem um torneio H, tal que se a densidade dele numa sequência for como eu espero no torneio aleatório, então será que isso me diz que aquela sequência já é quase aleatória? E aí é basicamente isso que a gente está interessado, então são nesses torneios que a gente chama de quase random forcing. Uma coisa que eu percebi, que está atrasado já, desculpa, mas é que eu estava nervosa para começar e eu estava tensa, então eu esqueci de dar parabéns para Yoshiko. Então, Yoshiko, feliz aniversário e parabéns. E desculpa o atraso aqui. Tudo de bom, tá? Muitas felicidades. Então, vamos continuar, gente. Tá. Então, vamos lá. Quais os torneios de H vértices são quase random forcing? Lembrando que pelo teorema de Chang e Graham,
a gente sabe que o torneio tem que ter pelo menos 4 vértices, porque qualquer torneio de 3 vértices, ele não garante a sequência, ele pode se comportar como, ter a densidade como se fosse um torneio aleatório, mas isso não significa que a sequência de grafos é quase aleatória. Então, dentre os grafos que a gente conhece já, né, de torneios de H-vértices que são quase random forcing, a gente tem que, para todos os torneios transitivos que tem pelo menos 4 vértices, eles são quase random forcing, e esse é um resultado do Coregliano, Rasborov e do Lowas também. Para 5 vértices, a gente sabe que esse grafo F5, ele é quase random forcing, todos os outros de 5 vértices não são, exceto talvez pelo H5. O H5 a gente não sabe se ele é quase random forcing ou não. E esse é um resultado do Coregliano, Parente e Sato, de 2019. Para 7 vértices ou torneios de 7 ou mais vértices, a gente sabe que os únicos torneios que são quase random forcing são os transitivos. E esse é o resultado de Busick, Long, Shapira e Sudakov. E, em particular, o que eu queria falar aqui é que esses papers, esses resultados só são uma parte do paper, né? Não é que o resultado do paper inteiro necessariamente é o que eu coloquei aqui. Eu só estou colocando aqui a parte importante com relação aos torneios quase random forcing. Tem diversos outros resultados, por exemplo, no paper do Coregliano, Parente e Sato, por exemplo, né, na verdade, eles mostram quais torneios maximizam as densidades do torneio de 5 vértices para cada um. E, então, eles vão fazendo várias outras coisas para torneios de maior ou igual a 7. Na verdade, esse paper do Busick, Long, Shapira e Sudakov, eles estão mais interessados, na verdade, na propriedade de local forcing e não exatamente quase random forcing, mas é um resultado que também tem lá no paper deles. Então, eu só estou anunciando aqui o que tem relacionado ao nosso seminário de hoje, né? E então, a gente, olhando para esses resultados, a gente percebe que, na verdade, está faltando fechar apenas os casos os torneios de 5 vértices e o torneio de 6, né? E é justamente isso, então, que a gente vai falar aqui hoje, que é justamente fechar e meio que fechar essa questão, né, esse problema, e meio que mostrar exatamente quais são os torneios que são quase random forcing. E o nosso resultado é que, dentre todos os torneios de 6 vértices, apenas o transitivo, que ele é quase random forcing, e, na verdade, esse torneio H5, ele não é quase random forcing, então a gente mostra também que não é. E, então, em resumo, olhando para todos os resultados, então nós temos que um torneio em específico, ele é quase random forcing, sem somente ser, ele ou esse F5, ou ele tem pelo menos 4 vértices e é um torneio transitivo. Então, tá. E, então, para começar a falar de torneios, de como um torneio é ou não quase random forcing, algo, em geral, que você sempre usa quando você está querendo lidar com uma sequência de grafos, que os grafos crescem, uma sequência de torneios que os torneios crescem, em geral, é você estudar os limites desses objetos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de limites de torneios. Então, o limite de um torneio, a gente chama ele de um tournamenton, que é tipo análogo ao grafon, que a gente tem de grafo, e uma sequência de limites de grafos, né? Então, o tournamenton é uma função mensurável do quadrado unitário para o intervalo unitário, tal que ela tem essa propriedade que, para todo xy no quadrado unitário, a função w de xy, né, é igual a 1 menos w de yx. Então, aqui a gente tem um exemplo de um tournamenton, que é esse quadradinho, que volta e meia é como a gente representa. A gente imagina que, na verdade, a parte a origem, né, o ponto 0, 0,
justamente está no canto esquerdo, no topo, e aí a gente representa, em geral, essa função assim, a gente colocou quadrado e só em que partes os valores da função são. Então, e aí, dado essa definição, né, do que é um limite, então, o jeito mais fácil de você imaginar isso, na verdade, é como se fosse meio que um torneio super grande, não é bem o jeito mais correto, mas é um jeito bem fácil de você pensar, né, e não vai dar muito errado para esse nosso seminário. Então, você pensa que, na verdade, esse W é só um torneio, é a matriz de adjacência gigante do torneio, em que W de XY é meio que a probabilidade de ter um arco de X para Y. Não é o jeito mais correto, mas é o melhor jeito, eu acho, que para pensar nesse objeto. Então, dado esse objeto, né, a gente tem como recuperar torneios desse objeto, e aí, então, o que a gente faz é uma amostragem nele, que é a definição que a gente vai ter de um torneio W aleatório. Então, a gente fala que um torneio W aleatório, ele em N vértices, ele é obtido da seguinte forma: a gente pega N pontos no intervalo de 0 a 1, e aí a gente coloca uma aresta de I para J com a probabilidade W de XI XJ. Então, por exemplo, se eu peguei esses pontos aqui, né, o X1, X2, X3, por exemplo, nesse intervalo unitário, então ele está aqui mostrando na figura, e você tem, então o que a gente tem, né? A gente tem que a função Wx1, X2 é igual a meio, Wx1, X3 é igual a meio também, e Wx2, X3 é igual a 1. Basicamente você olhar para essa função como se fosse a matriz de adjacência. Então significa que de X1 para X2, a gente tem probabilidade meio de dar esta de X1 para X2, de X1 para X3 a gente tem a probabilidade meio do arco de X1 para X3, e de X2 para X3 a gente tem probabilidade de 1. Então, existe aquele arco lá de X2 para X3. Então, basicamente, quando a gente fizer o sorteio desse grafo, o que a gente vai encontrar é basicamente 1/4 das vezes esse primeiro, vai olhar 1/4 das vezes cada um desses grafos, né? Se tiver alguma pergunta, gente, é só mencionar e falar. E aí também, então a gente consegue obter grafos desse Tournamenton, e a gente também tem como relacionar grafos, não, desculpa, a gente consegue obter torneios desse Tournamenton, e a gente também consegue obter relacionar torneios com um Tournamenton específico, né? Então, o jeito da gente representar um torneio H como um Tournamenton, WH que a gente chama, é justamente a gente meio que pegar o intervalo unitário, dividir ele na proporção do número dos vértices. Então, a gente tem que, por exemplo, 3 vértices, então cada vértice vai ter um intervalo de tamanho 1/3, e aí a gente põe o valor da função, por exemplo, aqui a gente tem um arco de 1 para 2, então, naquele intervalo correspondente ao vértice 1, naquele intervalo correspondente ao vértice 2, a gente põe a função valendo 1, 2. 1, 2 não, desculpa, a gente põe a função valendo 1. E nas partes correspondentes os vértices, né, que seriam a diagonal, a gente coloca o valor meio exatamente para a gente preservar essa propriedade que W de XY é igual a 1 menos W de YX. Então, tá? E aí, justamente, agora a gente está na linguagem de limites, a gente vai falar sobre, justamente também, a gente vai olhar o análogo à densidade, né? O que seria, a densidade de um grafo H num Tournamenton W. Então, a densidade é justamente a probabilidade de um torneio W aleatório induzir uma cópia rotulada de H. Então, é basicamente o que a gente viu, né? A mesma basicamente coisa que se você pensar como se fosse uma matriz de adjacência, é justamente o que você teria, seria meio que uma soma
que está mais aqui escrito aqui, né? Você olharia para todas as possíveis combinações de vértices e multiplicaria, você precisaria que todas, entre 2 pontos, você tenha aquele arco que você está querendo. E aí você vai ter justamente essa fórmula. Então, para cada aresta IJ de H, a gente quer que tenha a função valha mais do que 0, então existe uma probabilidade positiva, e aí, para ter uma cópia de H com probabilidade positiva, você precisa justamente que esse produto seja maior que 0. E aí você basicamente soma todas as opções, que na verdade, como a gente está lidando com o intervalo unitário, na verdade, o que a gente está fazendo é que a gente está fazendo a integral. E aí, então, a gente traduzindo, né, a noção de torneio quase aleatório não, quase random forcing, a gente tem que nessa linguagem um torneio H é quase random forcing se a densidade de H num torneio é igual, se a densidade no torneio for igual ao que você espera do grafo aleatório, então implica que, na verdade, o que você está vendo é um grafo aleatório. Porque, basicamente, quando a gente tem uma sequência que ela se comporta como grafo aleatório, na verdade, a gente vai ver que ela, na verdade, converge para esse grafo aleatório que em que todos os pontos do Tournamenton seriam igual a meio. E aí, agora, basicamente, um conceito-chave, né, um lema-chave para a gente determinar quando um objeto não é quase random forcing ou é quase random forcing, na verdade é que não é quase random forcing, é esse lema que foi feito independente, tanto pelo Bucy-Coulomb, Shapiro e Sudakov, quanto pela gente, que basicamente está mostrando que se um torneio H ele não é transitivo, que basicamente são os torneios que a gente está interessado em descobrir se são quase random ou não, né? Então, se existe um Tournamenton que ele é diferente de ser meio em quase todo ponto, né? Ele não é exatamente o Tournamenton que é basicamente de um torneio aleatório. Se existir um Tournamenton, então, que a densidade do torneio H é maior ou igual ao que você esperaria do grafo aleatório, então esse H ele não é quase random force. Então, basicamente, vou repetir de novo, esse lema estava falando para você um jeito de dizer que um torneio que não é transitivo, ele não é quase random force. Então, se você achou um Tournamenton, tal que a densidade do seu torneio H, ele é maior ou igual ao que você esperaria de um grafo aleatório, então a gente está concluindo que ele não é quase random force. E a ideia eu não vou provar em detalhes, mas a prova é bem simples. A ideia principal disso é como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai, basicamente, imagina que a gente está tentando colocar H, contar a quantidade de Hs, meio que nesse grafo que eu coloquei, nesse torneio que eu coloquei aí, que é basicamente o quê? Dentro dele tem tipo essa cópia desse Tournamenton W, e na outra parte é só tudo transitivo. O ponto principal é que, como H ele não é transitivo, qualquer torneio que não é transitivo, a densidade dele num torneio transitivo é 0. Então, quanto maior a parte eu fizer sendo transitiva, menos espaço tem para o meu torneio H eu colocar esse torneio H nesse torneio gigantão que eu estou fazendo para você. Então, com isso, eu consigo fazer ele decaindo a densidade dele até o momento que eu vou conseguir chegar, se eu ajeitar a proporção certa dessa bolinha W, dessa bolinha do transitivo, se eu ajeitar a proporção certa, eu consigo justamente fazer ele ter a densidade exatamente de um torneio aleatório, e aí pela construção você vê que ele não é nem um pouco aleatório, né? Porque você tem principalmente dois blocos que você tem todas as arestas indo de um lado para o outro. Então, é basicamente meio que essa que é a ideia da prova. Então, esse lema é crucial para a gente poder, que a gente vai usar todo momento, na verdade,
para usar para que os torneios não são quase random forcing, a gente vai usar essa propriedade, de que a gente consegue encontrar algo que a densidade é maior ou igual ao torneio aleatório, ao tournamenton, que é aleatório, só que não é o tournamenton aleatório. Então, tá. Então, como é que a gente faz, né? Então, a gente basicamente tem os torneios de 6 vértices que a gente quer eliminar, os que não são transitivos, e a gente quer eliminar aquele torneio de 5 vértices. Primeiro, a gente vai focar nos torneios de 6 vértices. E, para isso, na verdade, a gente vai mostrar esse lema, que é o lema que está em segunda parte, né? Que é seja H um torneio não transitivo em 6 vértices, a gente vai mostrar que se o H contém gêmeos, ou tem um grupo de automorfismo não trivial, ou ele não é fortemente conexo, então o H não é quase random forcing. Então, basicamente, o que a gente faz é olhar para esses torneios de 6 vértices, dar condições gerais para mostrar que eles não são quase random forcing e ver o que vai sobrar, né? E para isso, a gente vai se inspirar só um pouquinho também nessa proposição do Busick, Long, Shapiro e Sudakov, em que eles mostraram que se um torneio ele não é transitivo em 7 ou mais vértices, então ele não é quase random forcing. E a prova é bem simplesinha. Então, vamos lá. A ideia é exatamente, a gente vai pegar um torneio, um grafo H de 7 ou mais vértices. Eu sei que esse grafo H tem 6 vértices, mas é só para ilustrar a ideia, porque eu também quero usar depois ele mais para frente. Então, aqui está o grafo H. Esse aqui, o WH, é justamente o tournamenton representando o grafo H. Aí, basicamente, cada intervalinho correspondente a cada vértice está com a cor apropriada do vértice. E a matriz de adjacência do torneio também está aqui embaixo. Então, tá. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é olhou o H, criou um tournamenton WH. Esse tournamenton, de certa forma, ele basicamente é um blow-up desse grafo H, né? E aí a gente vai olhar, então, para a densidade do H nesse tournamenton W de H. Repara que se eu mapear o vértice A para o intervalo A, o vértice B para o intervalo B, o vértice C para o intervalo C e assim em diante, com as cores, como a probabilidade, se eles caírem exatinho nos lugares, o meu torneio que eu vou obter, se eu sortear um ponto que caiu exatamente no intervalo correto dele, ele vai justamente ser uma cópia rotulada do meu H. Então, eu vou ver aquele torneio com probabilidade 1. Então, basicamente, o que está me dizendo é que toda vez que acontece isso, que cada vértice cai no seu intervalo correspondente, eu estou contando uma cópia de H. Então, com qual a probabilidade que isso acontece? Né? Então, basicamente, eu preciso que cada vértice caia no intervalo que tem tamanho 1 sobre H, e eu preciso que isso aconteça para todos os vértices, né? Então, a minha densidade vai ser pelo menos essa vez, que ela pelo menos quando esse evento ocorre, né? Obviamente que eu posso encontrar mais vezes a minha cópia de H, mas pelo menos já acontece quando esse evento ocorre. E esse evento ocorre justamente com probabilidade de Hzinho elevado a menos H. E aí a gente tem que, para quando H é maior ou igual a 7, isso dá justamente já maior ou igual a 2 elevado a menos o número de arestas de H. E é basicamente essa proposição, e isso já mostra, então, que o H não é quase random forcing. E aí, baseado nesse exemplo, uma coisa importante é que repara que se a gente quisesse puxar para 6 vértices, por que está errado, né? É justamente porque 6 elevado a menos 6, ele é menor do que 2 elevado a menos 15. Que é justamente 2 elevado a menos H escolhe 2, quando H é igual a 6. Mas repara que 2 elevado a menos 15, ele é menor do que 2 vezes H elevado a menos H quando H é 6, né? E aí isso vai ser importante agora para o nosso... a gente vai usar isso bastante para o nosso lema agora, o próximo lema. Então, o nosso lema é que a gente vai mostrar
se H é um torneio não transitivo em 6 vértices, então, se ele tem gêmeos, ou um grupo de automorfismo não trivial, ou não é fortemente conexo, então H não é quase random force. Então, a gente vai mostrar cada um desses argumentos separadinhos. Primeiro, a gente vai, então, focar, vamos ver se H contém gêmeos. Se o H contém gêmeos, por exemplo, aquele nosso gráfico que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Que é, por exemplo, o B e o C são gêmeos, você pode ver que tirando, até na matriz de adjacência, tirando a parte do B e do C, a adjacência entre eles têm adjacência idêntica para todos os outros vértices. Então você já sabe que, até do argumento anterior, da proposição anterior, a gente já sabe que a densidade de H em W de H é pelo menos H elevado a menos H. Mas a gente tem também que BC é gêmeo. E aí esse H elevado a menos H, a gente está considerando que B foi mapeado para o intervalo B e C foi mapeado para o intervalo C. E a gente também tem, mas a gente também pode considerar que B e C são mapeados para o mesmo intervalo, né? E B e C também pode ser para o intervalo B e também podem ser mapeados para o intervalo BC. E aí, com isso, a gente tem justamente, então, essas probabilidades desses eventos também ocorrerem. Repara que eles são todos disjuntos. Então, a gente tem que a densidade de H nesse torneio WH, quando ele tem gêmeos, é pelo menos 2 elevado a H menos H, que ele é maior do que 2 elevado a menos o número de arestas do torneio em 6 vértices. Então, basicamente só esse argumento, que é bem simplesinho para quando a gente tem gêmeos. Um argumento muito similar vai ser quando a gente tiver um grupo de automorfismo não trivial, ou seja, quando a gente tem mais de uma forma de rotular, ou mesmo mais de uma forma de rotular que dá o mesmo grafo. O mesmo grafo não, o mesmo torneio, desculpa. E então, a gente, naquele exemplo mesmo que a gente acabou de ver, D, E, F, eles formam justamente, você pode intercambiar, né, esses rótulos, que você sempre vai obter o grafo H, se você intercambiar esses rótulos, você sempre obtém uma cópia isomorfa, a cópia do A, B, C, D, E e F, do jeito que está. Então, a gente já começa. Então, a gente pode mapear. O que isso está querendo dizer para a gente é que a gente pode mapear o A para o intervalo do A, o B para o intervalo do B, que é o que está ali embaixo, né? Aquilo ali que está ali embaixo do ornamentão WH é justamente um jeito de mapear, né? Então, você mapeia o A para o intervalo A, o B para o intervalo B, o C para o intervalo C, assim diante. A gente já viu que isso aí é H elevado a menos H. Uma outra forma seria a gente mapear o A para o A de novo, mas agora mapear o F para o D para o E, para o intervalo do E, e do E, o E para o intervalo do F. E assim, você olha todos os possíveis rótulos que dariam uma mesma cópia do H. E aí, com isso, então, a gente tem que esses eventos são disjuntos, a probabilidade de acontecer cada um deles é justamente H menos H, então você tem que a sua densidade é justamente H elevado a menos H, vezes o tamanho do grupo de automorfismo desse grafo. E sendo não trivial, ele é pelo menos 2, e aí você tem justamente, então, que em 6 vértices, se o torneio tiver um grupo de automorfismo não trivial e ele não for transitivo, então ele não é quase random force. Se o torneio agora não for fortemente conexo, então a gente tem um exemplo agora aqui, que é um pouco diferente dos outros. Então a gente tem o torneio H, em que ele não é fortemente conexo. O que é fortemente conexo, né? Um torneio ele é fortemente conexo se entre quaisquer 2 pontos sempre existe um caminho direcionado entre eles. Mas, em particular, repara que do ponto, se você pegar qualquer vértice azul do H e tentar um caminho direcionado para um vértice amarelinho, você nunca vai conseguir, justamente porque todas as arestas dos vértices amarelos estão indo para os vértices azuis. Então, você não tem um caminho de volta, então esse torneio não é fortemente conexo.
Então, essa é só uma representação de um torneio que não é fortemente conexo. A gente vai dizer que a primeira parte tem tamanho Hzinho 1 e a segunda parte é Hzinho 2, e que Hzinho 1 mais Hzinho 2 é igual a Hzinho. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai olhar, então, para o turnamenton W-alfa, em que a gente coloca a parte, a gente particiona o intervalo unitário em duas partes, uma de tamanho alfa e outra de tamanho 1 menos alfa. A parte de tamanho alfa, a gente coloca a função valendo meio, né, nesse quadrado de tamanho alfa. Entre o intervalo de tamanho alfa no produto, né? Entre esse intervalo de tamanho alfa e o intervalo de tamanho menos alfa, a gente põe 1, 0, e o outro a gente põe, no quadrado do 1 menos alfa, a gente põe meio. Se a gente olhar, então, para a densidade de H nesse turnamenton W alfa, a gente vai ter como que você pode, uma das opções seria você mapear a primeira parte, a parte x1, para o intervalo alfa e a parte x2 para o intervalo 1 menos alfa. E aí, nesse caso, a probabilidade da gente ver o torneio H vai ser justamente dada por essa expressão que eu botei aqui embaixo. Outra opção seria, por exemplo, todos os vértices serem mapeados para o intervalo alfa. E outra opção seria todos os vértices serem mapeados para o intervalo de tamanho 1 menos alfa. E aí, com um pouco de argumento, olhando para os tamanhos possíveis, você consegue mostrar que existe um alfa no intervalo aberto de 0 a 1, tal que porque essa função vai dar maior do que 2 elevado a menos h escolhe 2. E aí é basicamente assim que a gente mostra esse lema. Tá. E então agora, deixa eu ver aqui. Tá. E aí então a gente acabou de mostrar que para um torneio, então esse lema está mostrando para a gente que em 6 vértices, se o torneio não é transitivo, se ele contém gêmeos, que é o que a gente vai chamar de propriedade C, se ele tem um grupo de automorfismo não trivial, ou seja, ele tem a propriedade B, ou ele não é fortemente conexo, ou seja, ele tem a propriedade A, então ele não é quase random forcing. É o que a gente acabou de mostrar. E se a gente, então, olhar todos os torneios de 6 vértices, que estão listados justamente nessa figura à sua esquerda, você consegue ver os torneios, basicamente uma representação dos torneios, todos os torneios de 6 vértices, e quais as propriedades que eles têm. A propriedade D vou falar um pouquinho no próximo slide, mas então basicamente o que a gente está fazendo é que a gente está vendo que cada uma dessas propriedades foram essenciais, porque alguns torneios só possuem uma específica, e aí com isso elas conseguem, a gente conseguiu argumentar que vários torneios de 6 vértices não possuem, não são quase random forcing. E, em particular, dos torneios que sobraram, só sobraram apenas 14 torneios, que são exatamente os que estão na sua direita, no slide aí. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer, então, é dar argumentos agora um pouco mais focados para esses torneios, para a gente justamente conseguir mostrar que todos os torneios de 6 vértices que não são transitivos, eles não são quase random forcing. Tá. E então, não sei, acho que eu vou ficar só um pouquinho aqui, só para vocês conseguirem ver melhor. Mas aí a gente está basicamente representando os torneios aqui. E é isso. E aí agora a gente vai, então, focar meio que olhar meio que outras formas de a gente mostrar que um torneio não é quase random forcing. E então tá, então vamos para o próximo slide. Para excluir o restante, a gente vai considerar as seguintes formas de mostrar que um torneio não é transitivo. Se a gente consegue, o que é a propriedade meio que D, né,
que seria exatamente, se a gente consegue encontrar um torneio que possui muitas cópias de H, e esse muitas cópias de H significa que o número de torneios de H em T, nesse momento eu não estou olhando nem para a cópia rotulada, estou olhando só para realmente cópias de H em T, se ele for maior do que o número de vértices de T elevado a Hzinho, vezes 2 vezes elevado a menos a H escolhe 2, então se ele for grande assim, eu consigo garantir que a densidade de H no Tournamenton correspondente a T, ela é maior do que o que você teria no seu grafo aleatório. No seu grafo aleatório, não, desculpa, no seu torneio aleatório, no Tournamenton equivalente a meio em quase todo ponto. Uma outra forma possível, assim, se você quiser mostrar que uma coisa não é quase random forcing, seria meio que, na verdade, você olhar para o torneio aleatório, o Tournamenton W igual a meio, e perturbar ele ligeiramente. E aí, com isso, você perturba ele, formando o que a gente chama desse step tournament, que, na verdade, é basicamente um Tournamenton que a gente tem justamente esses intervalos bem definidos entre... É como se fosse meio que associado a um grafo, né? Meio que o Tournamenton meio que associado de um grafo, em que cada intervalinho é bem definido, e aí você tem as densidades a função é constante nesses intervalos, né? E são intervalos finitos, que você particionou o conjunto de intervalo unitário. Então, por exemplo, se eu eu um Tournamenton equivalente a essa matriz AX, o que significa isso, né? Eu peguei a minha matriz, eu peguei esse AX, basicamente ele está representando um Tournamenton em que eu tenho um intervalo unitário e particionei ele em 2 partes. A primeira parte a função é constante meio nela. Da primeira para a segunda parte, a função é meio menos x. Da segunda parte para a primeira é meio mais x. Da segunda para a segunda também parte é meio. Então, se eu escrevo assim, defino esses Tournamentons para você, eu consigo, então, simplesmente definir a densidade de H nesse Tournamenton como uma função de x, e essa função de x vai ser uma função constante em x, e aí você tenta procurar constante, não, desculpa, uma função contínua em x, e aí você consegue justamente encontrar o x tal que essa função seja maior, ou seja, você está meio que querendo que essa função seja maximizada num valor que seja maior do que maior ou igual ao que você esperaria do Tournamenton aleatório. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente meio que faz isso para cada um dos outros torneios, a gente meio que resolve esses torneios aqui, aplicando essas técnicas. A gente vai, alguns casos, acho que para uns 3 torneios a gente usa a técnica... Não, a gente consegue ver aqui, né, na verdade. Aqui a gente vê quais são os que a gente aplicou a técnica D, ou seja, que a gente deu torneios específicos para mostrar que eles não são quasi random forcing. Os que a gente tem a letra E é justamente que a gente perturbou isso, e a gente perturbou esse meio e ficou procurando qual esse valor de X, e vai me dar um Tournamenton que vai ter essa propriedade. E aí, com isso, a gente consegue, na verdade, se livrar de todos os torneios de 6 vértices que não são transitivos e mostrar que eles não são quasi random forcing. E aí você pode se perguntar, e o torneio H5? Porque agora, então, a gente acabou de resolver todos os torneios de 6 vértices e falta ainda aquelezinho lá, aquele último de 5 vértices. E aí a gente usa justamente essa ideia do torneio, com muitas cópias de H. A gente, em particular, para o H5, a gente usa esse torneio T, que, na verdade, ele meio que representa a matriz de incidência de pontos e linhas do plano de Fano. E nesse torneio, quaisquer 5 vértices que você pegue,
desse torneio, você, na verdade, consegue uma cópia de H5. Então, ele tem muitos torneios H5, e aí, justamente, a gente consegue mostrar com isso que o H5, ele não é quase random force. E é isso. E muito obrigada. Espero que todo mundo tenha entendido. Thaisa, muitíssimo obrigado. Pessoal, vamos agradecer a nossa palestrante. Então, quem quiser ligar o microfone. Quem tiver alguma pergunta, pode se manifestar no chat, por favor, ou pode falar mesmo, para a gente ver uma ordem. Eu tenho... Peraí, então alguém tem antes de mim, o Colucci. Colucci, pode fazer pergunta para a Thaisa. Oi, pode fazer pergunta no áudio mesmo, então? Pode sim. Obrigado, Thaisa, foi ótima a apresentação, gostei muito. Eu fiquei em dúvida porque, assim, no começo você citou que se você pega todos os torneios de H, eles são quase random forcing, né? Uhum. Com H-vértice. E, por outro lado, se você pega um torneio só, basicamente só os transitivos. Não, isso. Agora, o que acontece se você pega um subconjunto dos torneios de tamanho H, sei lá, se você pega todos não transitivos, é sabido se é random forcing ou não? Então, não é sabido. E justamente isso se alguém me perguntasse algum problema em aberto, eu ia falar justamente esse. Não, nem de considerar agora, né? Que eu acho que o mais natural é você meio que saber determinar quais as combinações lineares, né? E justamente desses torneios que dariam... na verdade, nem só o subconjunto, mas até combinação linear é interessante, né? Você poderia pegar qual a equação... Porque nesse caso que a gente fez foi mostrar que se para cada coisa em específica a densidade é igual para cada família, vamos supor, primeiro teorema, né? Se para a família inteira é igual, então a gente tem que é quase random forcing. Uma outra ideia seria justamente essa, né? Você determinar subconjuntos menores que determinam que é quase random forcing. Uma outra ideia também seria justamente também você determinar combinações lineares que talvez implicam que é quase random forcing. De torneios, eu não sei se existe. Isso já existe, por exemplo, com permutações. Tem pesquisa já disso com permutações dessas combinações lineares. E meio que são coisas naturais de se você pensar, né? De você generalizar. Mas, por exemplo, não dá para você meio que só tirar o torneio transitivo, porque aí meio que se você garantir que a soma está exatamente 1 menos a soma do que você esperaria do transitivo, significa que a do transitivo estaria certa, né? Então é só ter um pouco de cuidado nessa hora de você olhar quais os subconjuntos dos torneios que você está querendo considerar. Sim. Tá, pessoal, eu peço que quem tiver mais alguma pergunta se manifeste no chat. Enquanto isso, eu quero fazer uma pergunta. Thaisa, então, pelo que eu entendi, para torneios, vocês fecharam, não é isso? Uhum. O problema. Eu fiquei um pouco confuso, então, tu estava falando agora de problemas em aberto, com a pergunta do Lucas. Isso. Mas isso era ainda para torneio, mas para outro tipo de coisa? É que, por exemplo, assim, a gente acabou de meio que fechar, né? Se você está olhando para um torneio em específico. Um torneio só em específico. Outras coisas que você... Aí, por exemplo, deixa eu só, para não falar errado o nome, deixa eu só ver o nome exato da pessoa aqui. O Chang e o Graham, eles justamente mostraram que se eu olhar todos os torneios em H-vértices e eles se comportam como eu gostaria, então eles têm a densidade igual no torneio aleatório, isso implica que a minha sequência quase aleatória, né? Quase aleatória. Uma outra coisa que você poderia fazer é justamente perguntar, eu não quero mais ver só um, eu quero, por exemplo, talvez um outro subconjunto, talvez de tamanho 2, tem como
eu não quero pegar os transitivos agora. Tem os subconjuntos de tamanho 2 que definam isso? Isso é uma pergunta em aberto, né? Certo. Quer dizer, posso só acrescentar rapidinho? Acho que a primeira natural dessa aí é se você considerar todos não transitivos, né? Que é os que você provou que não são quadrant force. Será que se pegar todos eles simultaneamente, os não transitivos de tamanho H, será que eles são junto com as Sim, aí eles Acho que essa seriam. seria a primeira. Ah, eles são? Ah, é? Vão ser justamente porque se ele tem a densidade correta, que a densidade vai ser o quê? Por exemplo, se você olhar a densidade de todos os torneios em 4 vértices, digamos, tá? Essa densidade tem que somar 1. Então, se eu garanto que a densidade de todos os outros está certinha, significa que a do transitivo está certinha. Mas é que tem vários transitivos, né? Isso implica que em cada um dos transitivos está certo? Ah, não, mas você está querendo dizer, então, eu pego não todos para os não transitivos. Mas, eu por exemplo... H igual a 7, todos os não transitivos de 7 vértices. Suponho que dá certo para todos eles. Isso, mas então, aí é justamente, se eu pegar todos os não transitivos junto com o transitivo, eu formei todos os torneios possíveis de 7 vértices. Sim, tá certo. E aí, com isso, se eu tenho a densidade dos outros todas corretas, a do transitivo está correta. Sim, verdade. Thaisa, mas a minha curiosidade, eu não sei se faz muito sentido, e se eu não quiser considerar torneios, mas eu quero um grafo orientado em geral. Tipo, claro, com alguma restrição, não sei, um grafo onde toda clique de um certo tamanho é transitivo. Algo tipo, faz sentido esse problema? Tem alguma coisa nessa linha? Eu não sei, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que deve ser só mais difícil, bem mais difícil. Mas... Eu queria pensar em algum torneio assim, sei lá, onde todo subgrafo completo de algum tamanho é transitivo. Aí, não sei, porque eu não entendo muito disso, mas pela ideia da prova, fica parecendo que há uma chance de aproveitar aquela estrutura. Pensando naquela primeira parte, onde você tem um pedacinho que sai as arestas todas para um pedaço transitivo. Mas não sei, talvez poderia sair para vários pedaços transitivos do grafo. O negócio só é que se você não estiver lidando com um torneio, você tipo assim, por exemplo, no Tournamenton, né? Você vai estar mais relaxado, você não vai ter essa propriedade de que quando é W de XY, eles vão ter que somar W de XY mais WYX, tem que somar menor ou igual a 1, mas você não precisa ser uma igualdade mais. E aí isso aí vai... Talvez, não sei se atrapalha, mas eu não cheguei a pensar nesse problema ainda não. Mas talvez dê, assim. Talvez seja mais difícil, eu não sei dizer. Tá. Mas é interessante, e essas perguntas de quase aleatoriedade, como se comporta aleatório e tudo, tem tanto para grafos, quanto para torneios, quanto para permutações, para diversos objetos combinatórios, né? Tipo, não só torneio. Sim. Certo. Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? O Carlos tem, o Carlos Open. Oi, Carlos, pode fazer. Opa, então, Thaisa, primeiro, muito obrigado pela apresentação, estava muito clara, os slides estavam muito legais, vou depois escrever perguntando dicas. Obrigada. Mas a minha pergunta seria a seguinte, você conhece alguma outra estrutura onde um único objeto consegue forçar? Eu acho que é algo especial do torneio, que é uma coisa que já tem mais estrutura, né? Porque para permutações ou para grafos isso não aconteceria, né? Ou não sei, será que não aconteceria? Será o ponto de interrogação, talvez? Eu não conheço, na verdade, eu só conheço o torneio, porque, de fato, para grafo, em geral, você sempre precisa de 2, né? E para permutação também não conheço nenhum que você precisa menos que 2, então... E eu não conheço muito de combinações lineares. Para combinação linear, conseguiria uma única? Para permutações ou grafos, você saberia dizer? Agora não sei dizer, não.
Eu posso até dar uma pensada, porque eu lembro que quando a gente começou a fazer isso, talvez... Eu não lembro, eu acho que o Dan meio que propôs alguma coisa sobre talvez quantas equações lineares dava, ou se dava um número... A gente tentou fazer alguma coisa, mas bem brevemente, e mudou para essa ideia dos torneios. Mas era com torneios também. Mas eu posso dar uma pesquisada e depois te responder melhor, porque eu não sei não, agora não sei. Não, mas é um resultado muito bonito mesmo, então era isso, era só uma dúvida mesmo. Curiosidade mais que uma dúvida, tá? Então, obrigado de novo, Thaisa. Nada, obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a Thaisa? Então, nesse caso, eu queria pedir para a gente agradecer a Thaisa mais uma vez. Thaisa, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, então, quem quiser ficar batendo um papo, ficar mais um pedaço, eu vou encerrar a gravação agora, mas a gente fica aqui um pouco e a sala fica aberta, tá bom?